Há muitos anos, quando eu era apenas um adolescente, minha família decidiu se mudar para uma casa no campo. A nossa antiga vida na cidade estava cheia de estresse e agitação, então a promessa de uma vida mais pacífica era tentadora. Mal sabíamos que essa decisão levaria a um pesadelo que assombraria a minha vida para sempre. A casa para a qual nos mudamos era uma encantadora construção de estilo vitoriano, isolada no meio de uma vasta extensão de terra. Tinha todo o charme que se poderia desejar, mas assim que entramos, algo pareceu errado. Os sons de ranger de madeira e sussurros indistintos ecoavam pelos corredores vazios, apesar de não haver ninguém por perto. Mas, inicialmente, atribuímos isso ao fato de a casa ser antiga e pensamos que era tudo parte do seu caráter. As primeiras noites na casa foram inquietantes. Eu acordava com barulhos estranhos, como passos no sótão, mas quando verificava, não havia nada lá. Minha família estava convencida de que eu estava apenas imaginando coisas, e eu mesmo estava começando a acreditar nisso. No entanto, aquela sensação de ser observado nunca me deixou. Tudo mudou em uma noite chuvosa. Enquanto o som da chuva batendo nas janelas criava uma trilha sonora sinistra, acordei com uma sensação de angústia inexplicável. O que me assustou ainda mais foi que, quando me virei na cama, percebi que havia alguém parado no pé da cama, uma figura encapuzada com um manto negro. Seus olhos brilhavam no escuro, e ele sussurrou palavras incompreensíveis em um tom baixo e arrepiante. Gritei, acordando toda a casa, mas quando as luzes se acenderam, a figura havia desaparecido. Minha família ficou preocupada comigo, pensando que eu estava tendo pesadelos. No entanto, eu sabia que o que vi era real, e aquela figura não era humana. Os incidentes se tornaram mais frequentes e bizarros. Objetos se moviam sozinhos, quadros caíam das paredes, e as luzes piscavam de maneira assustadora. Meus pais começaram a suspeitar de problemas elétricos na casa, mas eu sabia que algo sobrenatural estava acontecendo. Decidi investigar a história da casa. Descobri que a propriedade havia sido de uma família que praticava rituais ocultos no passado. Os registros indicavam que um ritual muito sombrio havia ocorrido na casa, envolvendo um culto misterioso. Os detalhes eram escassos, mas estava claro que algo terrível tinha acontecido ali. Um dia, enquanto explorava o sótão empoeirado, encontrei um velho livro coberto de símbolos estranhos e páginas desgastadas. O livro continha descrições de rituais macabros e encantamentos obscuros. As palavras correspondiam ao que eu ouvira sussurrado nas noites assustadoras. Decidi confrontar o que quer que estivesse assombrando a casa. Realizei uma pesquisa intensiva sobre exorcismos e rituais de purificação. Reuni todas as informações e esperei pela próxima aparição da figura encapuzada. Quando a noite chegou, o manto negro apareceu novamente. Mas, desta vez, eu estava preparado. Recitei as palavras do exorcismo com determinação, forçando a figura a recuar e desaparecer em uma nuvem de fumaça negra. Após esse confronto, a casa finalmente ficou em silêncio. Parecia que o ritual sombrio que assombrava a propriedade havia sido quebrado. Minha família, apesar de inicialmente relutante em acreditar em mim, finalmente aceitou que algo sobrenatural havia ocorrido naquela casa. Mesmo assim, o que vivi naqueles dias assombra meus pesadelos até hoje. A experiência me deixou marcado, e a casa, embora agora tranquila, permanece como um lugar de horror em minha memória.